Olá pessoal do segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Como vocês estão vivenciando esse período de quarentena? Em tempos de pandemia, temos que nos reinventar, não é verdade? E eu estou aqui para estrear com vocês uma aula em vídeo, correspondente de filosofia, evidentemente, à semana que vai entre os dias 18 a 22 de maio. Cujo tema é o eu racional, o subjetivismo, falando de um pensador chamado Descartes. Vocês já ouviram falar em Descartes? Nós vamos falar um pouco do pensamento desse cara aí para vocês, que estreou o período filosófico da Idade Moderna. Interessante que Descartes deu uma valorização muito grande à razão pensante, fazendo uma oposição àquilo que se vivenciava durante todo o período longo da Idade Média, por mais de 1000 anos, desde 450 mais ou menos até 1500 depois de Cristo, evidentemente, um período de 1000 anos em que a centralidade era a fé, era a alma, era o espírito, era a prática religiosa católica. A Igreja Católica dominava o cenário cultural e apareceu esse cara, filósofo, e evidentemente que ele colheu muitas informações e conhecimentos da própria ciência moderna com Copérnico, Galileu Galilei, Giordano Bruno e outros, mas ele transpôs para o mundo do pensamento filosófico as ideias da modernidade. Por isso ele é considerado o pai da filosofia moderna. E ele entende que a mente da gente, não é? O pensamento é a fonte de todo o conhecimento. É a partir da mente. Nós nascemos com o conhecimento está aqui na mente. E nós dialogamos com esse eu mental, racional. Nós temos aqui, por exemplo, um espelho. Veja bem, não é? Eu no espelho sou mais bonito do que no real? O que vocês acham? Evidentemente que vocês vão dizer que, claro que não, né? Eu sou bonito nos dois lugares, considerando que o espelho é apenas um reflexo daquilo que se apresenta como objeto em frente a ele. No caso, a nossa mente, ao dialogarmos com o nosso pensamento, nós vamos além do objeto, nós transcendemos, no sentido, absorvemos um conhecimento, nós descobrimos ideias, conceitos, significados, compreensões, percepções, fazemos julgamento, tomamos decisões a partir de uma coisa chamada razão. E Descartes, esse pensador francês, que viveu mais ou menos entre 1600 e 1650, 1750, 1690 a 1750, mais ou menos esse período aí, né? Ele estreando a Idade Moderna, trouxe para a razão pensante, portanto a cabeça, vamos desenhar aqui o caboclo. Eu em matéria de desenho estou muito bem, não é? Então aqui está a mente, a razão pensante. A partir dela, não é? Vou melhorar aqui. A partir dela, o sujeito, isso é a pessoa, cada um de nós, você por exemplo, observa o mundo dos objetos, as coisas que estão aí, os objetos em si. Então o mundo é compreendido a partir da razão. Ele dizia que o ser humano é composto por duas partes, a res cogitans e a res extensa. Traduzindo do latim para o português, é a coisa pensante, a mente, e a coisa corporal, física, o corpo. Separou, portanto, o ser humano em corpo e mente. A razão tornou-se a centralidade. E a partir da razão nós podemos chegar ao conceito, ao conhecimento, à verdade, segundo ele, penso, pelo menos do ponto de vista filosófico ou científico. E aqui ele teve uma grande sacada, porque ao contrário daquilo que se vivenciava durante o período da Idade Média, da fé como centro, Deus,
o Papa como todo-poderoso, os bispos, os padres e a hierarquia da igreja que podia dizer o que é verdade, o que não é verdade, a partir da fé, ele trouxe uma nova concepção de ser humano, que é: todo mundo pode ter a verdade em si, desde que pense corretamente. Todo mundo pode chegar a uma verdade independente dos poderes instituídos eclesiásticos, ou seja, da igreja. E isso foi uma grande sacada porque colocou a humanidade dentro de uma perspectiva do racional e não mais da crença. Isso não significa necessariamente que ele fosse oposto à fé cristã, mas ele descobriu que o mundo que está aí pode ser conhecido, pode ser vivenciado, explorado a partir da razão pensante. E de fato a Idade Moderna, aí vocês sabem que no século XVIII o Iluminismo, com grandes pensadores tais como Diderot, John Locke e outros, conceberam o mundo moderno na política, na filosofia, nas ciências naturais, a partir da razão pensante. Na verdade, não podemos dizer que a razão pensante seja tudo, mas para Descartes, ele entendia que sim. Tanto é que a grande frase famosa de Descartes, que ficou consagrada e todo mundo sabe, você sabe essa frase, não sabe? Você pode dizer para mim? Um segundo para você pensar. Passou um segundo. Deixa eu colocá-la para você aqui. A frase famosa dele é: penso, logo, complete. Penso, logo, existo. Então, pensar é existir. E ele utilizou a artimanha, o método da dúvida extrema, ou seja, nós temos que duvidar de tudo, das autoridades eclesiásticas, daquilo que os antigos ensinaram, nós temos que duvidar até mesmo de que nós, de repente, de fato existimos, porque dizia ele, é possível que um gênio maligno esteja implantado no nosso cérebro e faz com que acreditemos que existamos. Assim, por exemplo, quando sonhamos, e você já deve ter tido algum sonho interessante e ficar muito nervoso quando acorda, por exemplo, sonhando que vai estar pegando um pacote grande de dinheiro, o despertador toca e você não conseguiu realizar, e era parecido verdadeiro, como se estivesse acontecendo com você aquilo, e você se irrita porque acordou daquele sonho. Assim, pensava Descartes, é possível que a existência nossa, a nossa vida, tudo que nós fazemos, pensamos, sentimos, o universo que nós vemos, pudesse de repente ser fruto de um gênio maligno que enganasse a nossa mente. Então, o que é possível conceber como verdadeiro? E da dúvida total, ele chegou à ideia do penso. Se eu penso, logo existo. Mesmo que os meus pensamentos não estejam corretos, mas o ato de pensar é existir, segundo Descartes. O famoso penso, logo existo. Mas é evidente que a racionalidade moderna, apesar de ter trazido enormes benefícios, como o avanço da tecnologia, a melhoria das condições de vida do ser humano material, nem sempre trouxe tantas vantagens, ou trouxe também consigo desvantagens, tais como a maquinação da maldade no mundo, a guerra, as armas, principalmente a arma atômica, que ameaça o fim do planeta, a destruição do ambiente, a quantificação, tudo tem valor quando é numérico e quantitativo. Perdeu-se a dimensão do sentimento e da própria crença e da fé. E houve um esvaziamento moral. O ser humano, portanto, tem vivenciado uma experiência também cruel, por exemplo, as guerras mundiais. Só para citar aqui um exemplo, para você entender que a razão nem sempre tem razão. É preciso pensar como um outro cara que viveu no período dele, chamado Pascal. Vamos colocar o nome do cara aqui, Pascal. Pascal entendia que a razão é importante, mas é preciso lembrar de outra dimensão. Qual seria? Me diga. Um segundo para você pensar. Passou, hein? Eu acho que você acertou.
é preciso também levar em consideração o sentimento. Eu aqui coloquei essa parte para você completar outra, que para nós simboliza muito o quê? A emoção, o sentimento, não é? Portanto, nós somos seres que também sentimos, não apenas pensamos. É preciso conciliar as duas coisas, já dizia Pascal, o espírito de finesse, de fineza, e o espírito racional. Sem unir coração e razão, o ser humano acaba fazendo besteira. Não só o coração, não é? se desaguar em lágrimas, nem só a razão, a frieza nos relacionamentos humanos, mas as duas coisas conectadas fazem a diferença e o ser humano é melhor. Mas também nós poderíamos dizer então que sinto, não é? Conforme... Deixa eu pegar aqui meu apagador, ele é moderno, tá? Além do penso, logo existo, nós precisamos também entender que há essa dimensão do sentimento. Portanto, podemos concluir que, complete, sinto, logo, epa, está falhando aqui, existo. Sinto, logo existo. Também o sentir é existir. Mas poderíamos complementar que imagino, logo existo. Percebo, logo existo. Julgo, logo existo. E assim por diante.